A história que você vai ouvir agora é mais do que um relato antigo. É uma prova viva de que mesmo em meio aos nossos maiores erros, Deus não desiste de nós. Prepare seu coração para mergulhar na emocionante trajetória de Batseba, uma história de dor, arrependimento, mas também de esperança, restauração e amor incondicional do nosso Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais histórias que edificam a sua fé. Não esqueça de deixar seu like, comentar sua reflexão e compartilhar com alguém que precisa ser alcançado por essa palavra de esperança. Juntos, vamos espalhar a luz do Evangelho ainda mais longe. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais intensas e emocionantes da Bíblia. Acompanhe a jornada de Batseba, uma mulher marcada pela dor, pelo arrependimento e, acima de tudo, pela surpreendente graça de Deus. Em cada capítulo, você vai sentir a profundidade da queda, a força do arrependimento e a beleza da restauração divina. Das lágrimas de perda à promessa do trono, descubra como Deus transforma erros em novos começos e coroa os que se rendem a Ele com honra e propósito eterno. Não perca esta história poderosa de fé, esperança e redenção que vai tocar o seu coração e renovar a sua fé. Em uma tarde tranquila, quando os exércitos de Israel guerreavam longe de Jerusalém, o rei Davi caminhava pelo terraço de seu palácio. Daquele ponto alto, seus olhos contemplavam a cidade banhada pela luz dourada do entardecer. Foi então que ele a viu. Uma mulher de beleza incomparável, purificando-se após os rituais de purificação, conforme a lei de Moisés. Seu nome era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Heteu, um dos soldados mais fiéis do rei. O coração de Davi, antes alinhado aos propósitos de Deus, vacilou diante daquela visão. Ele, que deveria estar liderando seu povo nas batalhas, permitiu-se dominar pelo desejo. Movido pela curiosidade e pelo impulso, enviou mensageiros para saber quem era aquela mulher. Batseba, sem saber o que estava por vir, seguia sua vida com pureza e fidelidade. Mas o olhar do rei mudaria para sempre o curso de sua história e a do próprio Israel. Naquele momento, os destinos de Davi e Batseba começaram a se entrelaçar, numa trama de paixão, culpa e redenção que ecoaria por gerações. O entardecer em Jerusalém era dourado, mas naquela tarde, uma inquietação pairava no ar. Batseba, recém-purificada, caminhava silenciosa em sua casa. Suas mãos ainda traziam o perfume das ervas usadas no banho ritual, e seus olhos refletiam uma paz típica de quem cumprirá com fidelidade os mandamentos. Enquanto cuidava dos pequenos afazeres do lar, ela mal percebia que a sua beleza havia sido notada muito além das paredes de sua casa. Não sabia que, no alto do palácio real, olhos poderosos a haviam contemplado, e um desejo proibido estava sendo aceso. Um som interrompeu sua quietude, passos apressados e um bater firme à porta. Batseba, surpresa, enxugou rapidamente as mãos em um pano e se aproximou. "Senhora Batseba?" perguntou um dos servos do rei, curvando-se respeitosamente. "O rei Davi deseja vê-la." Ela arregalou os olhos, sem esconder o espanto. Por que o rei a chamaria? Urias, seu marido, estava no campo de batalha. Não havia motivo claro para aquela convocação. Mesmo assim, educada e fiel à autoridade, ela não ousaria desobedecer. Com o coração acelerado, Batseba cobriu os cabelos com um véu fino, ajustou suas vestes e seguiu os servos que a conduziam ao palácio. As muralhas da fortaleza pareciam imensas naquela noite. O silêncio dos corredores era quebrado apenas pelo som ritmado de seus passos e dos servos à sua frente. As tochas nas paredes lançavam sombras que dançavam, tornando o ambiente ainda mais solene e, de certo modo, opressivo. Quando chegaram diante do salão do rei, os servos pararam. Um deles fez um gesto discreto para que ela entrasse sozinha. Batseba, com as mãos trêmulas, respirou fundo e atravessou a porta. Lá estava Davi, o ungido do Senhor, aquele a quem o povo amava, o matador de gigantes, o poeta de Israel. Mas naquele instante, seus olhos não traziam apenas o brilho da sabedoria ou da liderança. Havia neles algo mais sombrio, um anseio silencioso, uma luta interna que ele próprio parecia incapaz de vencer. "Aproxima-te", disse Davi com voz suave, quase num sussurro. Batseba obedeceu, mantendo a cabeça baixa em sinal de respeito. Sua mente girava em confusão. O que o rei desejava? Por que ela? Havia algo errado, mas ela ainda não podia entender a gravidade do que se desenrolava diante de seus olhos. O rei falou-lhe palavras gentis, elogiou sua beleza com a habilidade de quem conhecia o poder da palavra. Batseba, educada para respeitar os poderosos e honrar seu rei, ouvia em silêncio, sem ousar contradizer. Quando Davi se aproximou, oferecendo-lhe carícias e promessas, Batseba sentiu seu mundo desmoronar.
Sabia que era proibido. Sabia que era casada. Mas quem ousaria recusar o rei de Israel? Em seus olhos havia a força da autoridade e o peso de um desejo que já não podia ser contido. Naquela noite, os muros que protegiam a integridade de Batseba foram invadidos pela força de um poder que ela não podia enfrentar sozinha. Ela, que era temente a Deus e fiel a seu lar, foi arrastada para uma história que não escolheu, marcada pelo silêncio e pela dor. Ao sair do palácio, no escuro da madrugada, Batseba sentiu o peso da culpa e do medo sufocar sua alma. Seus passos eram leves, quase fantasmas, como se o chão a repelisse. Em sua casa, sozinha, ela chorou. Chorou silenciosamente para que ninguém ouvisse. Suas lágrimas misturavam arrependimento e desespero. Como contaria ao seu marido? Como se limparia daquela mácula invisível que agora marcava sua alma? O amanhecer trouxe apenas mais incertezas. O sol que banhava Jerusalém em luz parecia zombar da escuridão que agora habitava dentro dela. Os dias passaram e Batseba tentava se agarrar à normalidade, cuidando do lar, esperando o retorno de Urias. Mas algo dentro dela mudou. Um sentimento de vazio, de peso não a deixava. Até que uma nova notícia veio, tão inesperada quanto devastadora. Batseba descobriu que estava grávida. O terror tomou conta de seu ser. Era um segredo impossível de esconder. Em poucos meses todos saberiam. O que aconteceria com ela? O adultério era um pecado grave em Israel, digno de morte. Ela escreveu uma carta breve, informando Davi da situação. Seus dedos tremiam enquanto traçava as palavras no pergaminho. Cada letra parecia pesar uma tonelada. Quando Davi recebeu a notícia, seu coração apertou. A culpa que tentará enterrar no fundo da alma voltou à tona com toda a sua força. O rei, que deveria ser exemplo de justiça, agora se via enredado num pecado que ameaçava destruir tudo o que havia construído. Em sua mente, Davi começou a tramar uma solução. Mandaria chamar Urias de volta do campo de batalha. Se Urias viesse para casa e estivesse com sua esposa, todos pensariam que o filho era dele. Era um plano ousado, indigno, mas Davi, dominado pelo medo da vergonha e do julgamento, seguiu adiante. Urias retornou, trazendo consigo o cheiro das batalhas e a dignidade de um homem fiel. Davi o recebeu com hospitalidade e lhe ofereceu descanso. Ordenou que ele voltasse para sua casa para desfrutar de sua esposa. Mas Urias, leal aos seus companheiros que ainda lutavam, recusou-se a ir. Dormiu na entrada do palácio, dizendo: "Como poderia eu desfrutar do conforto de minha casa e da companhia de minha mulher, enquanto meus irmãos estão em tendas no campo de batalha?" A nobreza de Urias contrastava dolorosamente com a culpa de Davi. O rei tentou mais uma vez, embebedando Urias com vinho, esperando que, embriagado, ele quebrasse sua lealdade. Mas Urias permaneceu firme. Diante da resistência do homem, Davi tomou uma decisão ainda mais sombria. Escreveu uma carta a Joabe, comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha mais feroz e depois recuar, para que ele fosse morto. Ironia amarga. A própria carta de morte de Urias foi carregada por suas mãos fiéis. O plano de Davi se cumpriu. Urias morreu em combate, sem saber da traição que sofrerá. Jerusalém chorou por mais um herói caído. E Batseba, vestida de luto, sentiu-se envolta em uma dor ainda mais profunda. Quando o período de luto terminou, Davi a tomou como esposa. Aos olhos do povo, tudo parecia normal. Mas diante dos olhos de Deus, nada estava encoberto. O Senhor viu tudo. Viu o pecado, a dor, a injustiça. E embora tenha permitido que o curso dos acontecimentos seguisse, o coração de Deus se entristeceu com a queda de seu servo. A história de Davi e Batseba não terminaria ali. As consequências ainda viriam, e o caminho para a restauração seria longo e doloroso. Mas mesmo no meio da culpa e da dor, a misericórdia de Deus já preparava uma nova chance, uma esperança que nasceria onde tudo parecia perdido. O eco da culpa e o julgamento de Deus, o palácio estava em silêncio. Mas no coração de Davi, um clamor ensurdecedor ecoava noite e dia. A lembrança de Urias, fiel até o último instante, assombrava seus pensamentos. Batseba, agora sua esposa, caminhava pelos corredores com a doçura de sempre, mas seus olhos pareciam carregar um lamento mudo. Como se a alma soubesse que algo sagrado havia sido rompido. Os dias passavam, mas a culpa crescia como uma sombra sem fim. Davi tentava manter a aparência diante dos homens, mas diante de Deus, não havia máscara que pudesse esconder sua transgressão. O rei dos homens era apenas pó diante do rei dos céus. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou Natã, o profeta, para confrontar Davi.
O homem de Deus entrou no palácio sem cerimônias, com a autoridade de quem falava em nome do Altíssimo. Ó rei, começou Natã com voz firme: havia 2 homens em certa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, o pobre, porém, não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que ele havia comprado e criado. Ela comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia no seu colo, era para ele como uma filha. Natã fez uma pausa e seus olhos buscaram o rosto de Davi, que ouvia atento. Chegando um viajante à casa do rico, prosseguiu Natã. Este não quis tomar de suas próprias ovelhas para preparar um banquete e, em vez disso, tomou a única cordeirinha do pobre e a sacrificou para o viajante. Ao ouvir a história, a ira de Davi se acendeu, ele levantou-se, cheio de justiça aparente, e declarou: tão certo como vive o Senhor, quem fez isso é digno de morte, devolverá 4 vezes o valor da cordeirinha, porque fez tal coisa e não teve compaixão. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Então Natã, com coragem celestial, apontou o dedo para o rei e disse: tu és esse homem. O mundo de Davi desabou naquele instante. O profeta prosseguiu: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor. Entreguei-te o reino de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, ter-te-ia dado ainda mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante os seus olhos? Mataste Urias o Heteu com a espada dos Amonitas, e tomaste sua mulher como tua esposa. Portanto, a espada jamais se apartará da tua casa. As palavras de Natã eram como flechas em chamas cravadas no coração de Davi. O rei caiu de joelhos, tomado por um profundo arrependimento, seu orgulho foi despedaçado diante da presença santa de Deus. Com a voz embargada, Davi confessou: pequei contra o Senhor. Ele sabia que não poderia esconder nada. Não havia justificativas, não havia desculpas. Ele, o homem segundo o coração de Deus, havia falhado. Natã respondeu com misericórdia, mas também com verdade: o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Contudo, porque com este feito deste ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem, o filho que nascer desta união morrerá. O peso dessa sentença foi esmagador. Davi amava Batesseba, e o filho que ela carregava era, para ele, uma esperança de reconstrução, de consolo. Agora, esse filho seria tirado como consequência do pecado. Batesseba, em sua inocência e dor, soube da palavra do Senhor por meio de Davi. Ela tocou o ventre em formação, com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Em cada batida de seu coração de mãe, uma oração subia: que Deus poupasse o pequeno ser que ainda não tinha culpa. Os dias que se seguiram foram de agonia. A criança nasceu, mas logo adoeceu gravemente. Davi lançou-se em jejum e oração, deitou-se sobre o chão, recusando alimento, vestindo-se de pano de saco, clamando pela vida de seu filho. Servos tentavam persuadi-lo a levantar-se, mas ele não ouvia. Passava noites inteiras em súplicas, como quem busca arrancar a misericórdia de Deus com lágrimas e gemidos. Mas o Senhor, em sua justiça perfeita, não mudou seu decreto. Ao 7º dia, o menino morreu. Os servos temeram dar a notícia a Davi, pois viram o quanto ele sofrerá enquanto a criança ainda vivia. Mas Davi, percebendo o burburinho ao seu redor, perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então, surpreendendo a todos, Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou as vestes e foi à casa do Senhor, onde adorou. Depois voltou para seu palácio e pediu pão, e comeu. Seus servos admirados perguntaram: que é isto que fizeste? Enquanto a criança vivia, jejuaste e choraste, mas agora que morreu, te levantaste e comeste? E Davi respondeu com humildade e resignação: enquanto a criança vivia, jejuei e chorei, pensando: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, e a criança viverá. Mas agora que ela morreu, por que jejuaria? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Essas palavras selaram o ciclo de dor e esperança que Davi e Batesseba enfrentaram. A ferida era profunda, mas naquele momento algo novo começava a nascer. Uma fé purificada no fogo da provação, uma rendição completa ao plano de Deus, mesmo quando este plano envolvia perdas que pareciam insuportáveis. Batesseba, apoiada nos braços de Davi, chorou. Choraram juntos não apenas pela morte do filho, mas pela morte de uma parte deles mesmos, o orgulho, o pecado escondido, a ilusão de controle. E enquanto choravam, Deus, que é rico em misericórdia,
já preparava uma nova página para a história deles, uma história de restauração, de graça, e de um novo começo que mudaria para sempre a linhagem de Israel. O eco da culpa ainda soava, mas o sussurro da redenção já podia ser ouvido no horizonte. Das lágrimas a promessa, o nascimento de Salomão. O luto ainda pairava no ar do palácio. As paredes, antes cobertas de risos e músicas, agora testemunhavam o silêncio carregado de saudade e arrependimento. Batseba caminhava devagar pelos corredores, sentindo o vazio latejar em seu ventre, um vazio que palavras não podiam preencher. Davi a observava à distância, impotente. Ele sabia que havia falhado como rei, como servo de Deus, como marido. Mas, mesmo assim, em meio à dor, uma pequena chama de esperança começava a se reacender, tênue e vacilante, mas viva. O tempo, sábio em curar feridas abertas, começou a suavizar as dores mais agudas. Deus, em sua infinita compaixão, não desprezou o coração quebrantado de Davi nem a alma ferida de Batseba. No momento certo, na delicadeza que só o Eterno sabe ter, Batseba concebeu novamente. Quando soube da nova vida que crescia dentro dela, Batseba sentiu um misto de medo e esperança. Ela sabia o quanto a vida era frágil. Sabia que cada batida daquele pequeno coração dentro dela era um presente que não podia controlar, apenas confiar. Davi, por sua vez, encontrou nesse filho uma promessa silenciosa de redenção. Deus não havia desistido dele. Mesmo depois de sua queda, o Senhor mostrava que a misericórdia era maior que o pecado. Os meses se passaram lentamente. Cada movimento do bebê era celebrado em segredo. Batseba, com olhos úmidos, acariciava a barriga, sussurrando orações que só Deus e ela entendiam. Davi muitas vezes ajoelhava-se ao lado dela, pedindo a bênção do Altíssimo sobre aquela vida que surgia como uma nova aurora. E então, no tempo determinado, nasceu um menino. Um menino saudável, forte, que trouxe àquele lar marcado pela dor um novo cântico de alegria. O nome escolhido foi Salomão, que significa paz. E nunca um nome foi tão carregado de esperança. Era como se o próprio Deus tivesse derramado sobre aquela casa a promessa de dias melhores, de reconciliação, de graça abundante. Davi amou profundamente o pequeno Salomão. Não apenas como um filho, mas como um testemunho vivo de que o perdão de Deus é real, de que a vida pode nascer das cinzas do pecado. O Senhor olhou para Salomão com especial afeição. E enviou novamente o profeta Natã com uma mensagem. Dá-lhe outro nome, Gedidias, que significa amado do Senhor. Era como um selo divino sobre aquela criança. Deus não apenas aceitara a vida de Salomão, como o escolhera para ser um instrumento de sua vontade. Salomão não carregaria o peso dos erros de seus pais. Antes, ele carregaria a bênção de ser chamado filho da promessa. Batseba, ao embalar seu bebê nos braços, sentia a paz que há muito tempo não experimentava. Cada sorriso de Salomão era uma nova chance de acreditar no futuro. Cada olhar inocente era um lembrete de que mesmo em meio ao deserto, Deus pode fazer florescer um jardim. Davi, mais maduro e quebrantado, prometeu criar aquele menino nos caminhos do Senhor. Ele sabia que a sabedoria humana falha, que a força dos homens é vã. Mas também sabia que a misericórdia de Deus é eterna. E assim, naquele quarto simples do palácio, duas almas feridas, Davi e Batseba, encontraram a cura através do riso de uma criança. O palácio, que um dia ecoou o som do lamento, agora era preenchido pelo doce som da vida. E sobre a cabeça de Salomão repousava não apenas a bênção dos homens, mas a promessa silenciosa de que Deus, que transforma tragédias em testemunhos, faria daquele pequeno menino um rei de sabedoria, um símbolo vivo de sua fidelidade. Da queda à coroa, a vitória da graça. O tempo passou, como um rio que não se detém para lamentar suas margens. Salomão cresceu sob os olhos atentos de Batseba e Davi, e cada passo do menino era celebrado como uma dádiva que o céu enviará para curar as feridas da alma. O riso de Salomão ecoava pelos corredores do palácio, onde antes o pranto havia reinado. O mesmo Deus que julgara, agora restaurava com mãos cheias de misericórdia. Batseba via em Salomão mais do que um filho, via uma promessa viva. Nos olhos dele brilhava uma sabedoria precoce, uma serenidade que parecia não pertencer a este mundo. Ela sabia que aquele menino não era comum, havia sobre ele um chamado que os anos apenas confirmariam. Enquanto o palácio florescia com nova esperança, os dias de Davi avançavam como o entardecer de uma vida marcada por batalhas, canções e lágrimas.
O rei, que outrora fora o jovem pastor destemido diante de gigantes, agora via o tempo tingir seus cabelos de prata. Mas em seu coração, uma certeza permanecia inabalável: Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Antes que seus dias se encerrassem, Davi precisou enfrentar novos desafios. Havia outros filhos, outras ambições no reino. O trono de Israel era cobiçado, e a sucessão precisava ser definida. Davi, instruído pelo Espírito do Senhor e pelo amor que agora o guiava, não teve dúvidas: Salomão deveria ser o rei. Foi Batseba quem, uma vez mais, foi instrumento de Deus para assegurar o plano divino. Ela, com sabedoria e coragem, aproximou-se de Davi e lembrou-lhe da promessa feita. Meu senhor juraste a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim. Cumpre, pois, agora tua palavra. Davi, ouvindo-a, sentiu o peso da responsabilidade e da graça. Ele ordenou que Salomão fosse ungido rei diante de toda a nação. O som dos chofares ecoou pelo vale. O povo de Israel se reuniu, e os sacerdotes ungiram Salomão com óleo sagrado, símbolo da escolha de Deus. O jovem, ainda tão novo, ajoelhou-se humildemente, sabendo que não seria a força dos homens que o sustentaria, mas a mão poderosa do Senhor. Batseba, de longe, assistiu à cena com lágrimas nos olhos. Cada gota de óleo que descia pela testa de seu filho era, para ela, uma lembrança vívida de onde Deus a havia tirado, das trevas do erro para a luz da redenção. Ali, naquele momento solene, a queda e o fracasso foram definitivamente superados pela vitória da graça. Salomão não seria apenas rei, seria o construtor do templo, o homem mais sábio de sua geração, o símbolo vivo de uma nova era para Israel. E mais do que isso, seria parte do fio dourado que teceria a genealogia do Salvador do mundo. Batseba não sabia todos os detalhes que o futuro reservava, mas confiava. Ela aprenderá, no caminho da dor e do arrependimento, que Deus transforma cinzas em coroas, lágrimas em cânticos, vergonha em honra. Agora, enquanto as trombetas soavam, enquanto o povo aclamava Salomão, Batseba fechava os olhos, e no silêncio do seu espírito erguia uma oração de gratidão: Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso em restaurar o que está quebrado. Toda glória seja dada a ti. E assim, a história de Batseba, a mulher marcada por um escândalo, pela perda e pela dor, terminou não em vergonha, mas em honra. De seu ventre nasceu a paz para Israel. De suas lágrimas brotou a promessa. De sua história quebrada, Deus escreveu uma das mais belas páginas de redenção e graça que o mundo já viu. Porque para aqueles que se rendem sinceramente a Ele, a última palavra nunca é a queda, é sempre a coroa.